Você acha que esse Carrascal vale essa grana? Você acha que pode ajudar o Flamengo, Bigode? GV, eu conheço dele desde que ele esteve aqui no futebol sul-americano. Depois ele foi para a Rússia, ele já rodou um pouquinho. É um cara que tem qualidade, isso é inegável. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos ver tudo que a imprensa carioca falou sobre o novo reforço do Mengão. Sim, o Flamengo ali já acertou todas as bases, falta apenas o anúncio oficial para poder anunciar o Carrascal, um jogador muito veloz, muito habilidoso, também armador. Ele joga mais pelo lado esquerdo, também vai ser um reserva ali imediato para o Arrascaeta, um jogador muito bom, né, colombiano, estava jogando lá no futebol da Rússia. Volta agora para o futebol sul-americano e vai atuar pelo Mengão, né? Um reforço muito bom. E a imprensa lá do Rio elogiou demais a chegada do Carrascal, falou um pouco sobre aquela polêmica com o Pedro e também sobre a saída do Gerson. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Muitas informações, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas novidades. Então, sem enrolar mais, vamos direto pro vídeo, é claro. O link lá do programa Donos da Bola estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Todas as informações é o nosso Thiago Carvalho, que gosta de receber visita de um certo passarinho em casa. Vocês viram no Instagram dele, né? Bota aí. O elenco só volta ao trabalho no próximo sábado. Mesmo assim, os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor. O adeus oficial ao capitão é questão de tempo. Na última terça, o Zenit depositou a multa rescisória de Gerson, 25 milhões de euros quitados em parcela única, o equivalente a 160 milhões de reais. A negociação é a quarta mais alta na história do clube, atrás apenas de Vinícius Júnior para o Real Madrid, Lucas Paquetá para o Milan e Renier, também para a equipe espanhola. A venda anterior do camisa 8, realizada para o Olympique de Marseille em 2021, fecha o top 5. O embarque para a Rússia vai acontecer nos próximos dias e o meia já não atua mais com a camisa rubro-negra. Outro assunto que não repercutiu bem internamente foi a entrevista do diretor de futebol José Botto à imprensa italiana, dizendo ter interesse na contratação de Vlahovic. Hoje na Juventus, o atacante sérvio era o titular na Fiorentina na época em que Pedro atuou na Itália, e a declaração não agradou o staff do jogador brasileiro. Além dos últimos acontecimentos, Pedro tem o desejo de estar mais minutos em campo. Contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, o atacante sequer chegou a ser escolhido para entrar na partida. Apesar de elogiar constantemente o camisa 21, Filipe Luís tem o desejo de contar com um centroavante de características diferentes no time. Em comunicado feito à imprensa nesta quarta, o Flamengo negou o interesse de vender Pedro e disse que o atleta tem a confiança da comissão técnica para a sequência da temporada. Longe do Rio, mas ainda sob interesse rubro-negro, Pulgar passa por cirurgia hoje no Chile. O volante fraturou o quinto metatarso do pé direito, na partida que os cariocas foram eliminados do Mundial. Logo que chegou ao Brasil em 2022, Pulgar teve a mesma lesão. Na época, foram 60 dias afastado dos gramados. Em meio aos problemas, a diretoria também busca soluções. A primeira deve ser a chegada de Carrascal. A proposta ao Dinamo Moscou pelo meia colombiano é de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. As partes negociam o acordo. A renovação com o Filipe Luís também entrou em pauta após os elogios da imprensa internacional. O atual contrato vai até dezembro e um novo acordo deve ser assinado nos próximos dias. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2026, com um aumento salarial para o comandante. Os treinos do elenco serão retomados sábado e o próximo compromisso é dia 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bigode, queria te perguntar sobre o Carrascal. Ontem a gente passou uma notícia mais rápida, né? Por ele, o programa estava muito cheio, outras pautas. Mas agora você que está de volta, que acompanha aí sempre esse futebol internacional,
que você tem a dizer? Acha que pode encaixar nesse time do Flamengo? Para mim, eu não caio nesse conto de revezamento, porque eu acho que titular é um só, somente nessa posição. Ou vai ser ele ou vai ser o Arrasca. Pode ser que no início ele, o Arrasca cansando, ele jogue, etc. Mas isso é uma discussão para frente. Você acha que esse Carrascal vale essa grana? Você acha que pode ajudar o Flamengo, Bigode? Ah, GV, eu conheço dele desde que ele esteve aqui no futebol sul-americano. Depois ele foi para a Rússia, ele já rodou um pouquinho. É um cara que tem qualidade, isso é inegável. Ele sabe jogar, ele tem técnica, ele consegue pifar, ele tem um bom passe. É um fato, é criativo. Mas eu não sei em relação à intensidade do Carrascal, tá? Eu não sei se vai agradar tanto ao Felipe Luiz assim. E é isso que me gera uma certa preocupação, porque o Flamengo recentemente vendeu o Alcaraz porque, de acordo com o que nos foi dito, nós da imprensa, foi de que ele não se encaixava no estilo de jogo do Felipe Luiz. E eu acho que o treinador, quando ele está dentro de um clube, ele tem o direito de escolher quem ele acha que vai ter, quem tem as melhores características para a equipe dele. O Carrascal, eu acho que ele tem muito do Alcaraz. Ele, um pouco mais à frente, o Alcaraz consegue fazer ali o segundo homem do meio ainda. O Carrascal não, já é um cara mais de frente, do meio para frente. Mas no aspecto de criatividade, de característica ofensiva, eu acho que eles têm uma semelhança. E o que mais me preocupa em relação ao Carrascal é sem a bola. Como é que vai ser esse Carrascal sem a bola? Vai ser o cara que vai estar marcando lá no 4-4-2, vai ser ao lado do Bruno Henrique ou do centroavante que for? E será que ele vai ter a intensidade que o Felipe pede? Eu realmente tenho minhas dúvidas em relação a isso. E eu acho que os valores são bem altos para essa idade. Um jogador que não é tão novo assim como muitos outros poderiam ser. Só que vamos esperar para ver, GV. Assim, eu não faria o investimento, tá? Você me pergunta se eu sou o Flávio Boto, eu não faria esse investimento. Eu buscaria um outro nome, eu buscaria uma outra alternativa, porque o mundo do futebol tem bastante gente. E dá para você observar bem, dá para você não ficar só nessa Europa, e aí nessa Europa que eu digo Rússia. Eu acho que a gente tem um futebol sul-americano aqui que está crescendo cada vez mais. E tem muito jovem talento aqui no futebol sul-americano que eu acho que poderia passar pelo Brasil antes de ir para a Europa. A gente tem alguns casos que, infelizmente, isso não aconteceu. Mas é um bom jogador, só que o que me preocupa é a intensidade. É saber se ele vai estar querendo, se ele vai estar comprometido com esse projeto, porque não dá para você rasgar essa quantia de dinheiro e o cara chega aqui, não, eu vou ficar no banco, eu não quero ficar no banco, e aí você começa a ter um problema dentro do grupo de gestão. Então, me preocupa um pouco essa questão de intensidade. Mas de qualidade, inegavelmente, ele tem. Porque para não ter intensidade não faz sentido, porque o Arrasca é gênio, joga muito mais bola que ele, tem muito mais qualidade que ele, ganhou tudo pelo Flamengo, não precisa. Para trazer um cara, para um cara que quando vai entrar no lugar do Arrasca, no caso de cansaço e etc., de novo, sem ser revezamento, que dê essa intensidade, talvez nem tanta qualidade, mas que dê a intensidade que o Arrascaeta hoje em dia não tem tanto. Fernandão, falando de Gerson, como é que fica esse esquema do Flamengo sem o Gerson, hein? Quem é o principal candidato a assumir a titularidade aí desse Flamengo? Não tem. Na minha opinião, não tem esse cara que vá fazer essa função. O Matheus Gonçalves, a gente não viu o Matheus Gonçalves nesse Mundial de Clubes, que seria o cara que joga do lado do campo, que faz essa função de vir para dentro, né? O Felipe Luiz já deixou uma impressão em alguns detalhes com relação ao jogo do Matheus Gonçalves, prefere ele muito mais do lado, acho que ele não consegue fazer por dentro ali, como se fosse um substituto do Arrascaeta. Mas, GV, o Flamengo, o Carrascal pode ser esse cara que saia do lado do campo para dentro, que seja esse meia que faça a função do lado do campo. Não esqueçamos que o Gerson tem esse retorno defensivo bem interessante, ele ajuda muito o Wesley jogando pelo lado direito. O Carrascal podia ser esse cara que jogasse aberto lá, mas que vinha para dentro de perna direita para se unir ao Arrascaeta quando os dois estivessem juntos no campo. Mas do jeito que a janela está se mostrando, GV, o Flamengo precisa se mexer bastante, porque não tem utilizado o Cebolinha, não tem utilizado o Michael. O lado esquerdo do campo, quem tem feito esses dois lados com frequência na ausência do Gerson é o Luiz Araújo, que joga pela esquerda, joga pela direita, joga por dentro. Enfim, o Flamengo tem que ter uma consciência muito grande de que precisa se mexer bem nesse mercado. O Carrascal não pode ser o único jogador, precisa de jogadores de lado. A gente viu surgindo muito bem o Wallace Ian, mas pelo que eu ouvi o Felipe Luiz falar, prefere muito mais o Wallace Ian por dentro, atacando o espaço. Acho que por isso que começaram a surgir esses rumores aí com relação ao Pedro, porque tem ali o Bruno Henrique que está jogando por ali, o Wallace Ian que está surgindo muito bem, tem o Juninho também, que fala-se muito pouco no Juninho, mas que foi imprescindível naquele gol do Wallace Ian contra
contra o Los Angeles. Tem o Plata ainda também. E isso, tem o Plata que faz essa função. Então tem vários jogadores ali para funções bem determinadas pelo Felipe. Mas os lados do campo estão ficando meio que vazios com relação à utilização. Cebolinha é um grande jogador, adoro o Cebolinha, todo mundo já me viu falando maravilhas dele aqui, só que não está conseguindo entregar. Não sabemos se o Felipe vai querer utilizar, o Michael também. Enfim, os lados do campo do Flamengo precisam de muita atenção. Ô, GV, eu acho que nessa do Gerson, quem vai é o Luiz Araújo. Eu acho que o escolhido vai ser o Luiz Araújo, ele passa a ser titular pelo lado que ele gosta mais de jogar, que é o lado direito. Só que aí o Fernandão foi muito bem. Você tirando o Luiz Araújo do lado esquerdo, você cria um problema pro lado esquerdo. Porque o Bruno Henrique jogando ali, até a Copa do Mundo, não estava bem. Aí ele entra contra o Chelsea, vai muito bem, tudo bem. E já agora nesse jogo contra o São Paulo, no dia 12 de junho. O Jorginho, na entrevista coletiva dele, ele falou que ele prefere jogar como um 5. E a gente aqui falou, pô, vai ser difícil ele jogar como um 5 com o Pulgar. Ele jogando à frente do Pulgar foi muito bem. Só que agora o Pulgar tá machucado. O Pulgar, como o Thiago falou, ele opera hoje lá no Chile. Será que o Jorginho vai ser esse primeiro homem do meio campo, ao invés do Alan? E aí um De La Cruz pode ser esse segundo homem, aí ele faz um Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta? São algumas possibilidades que ele tem. Isso é verdade, né? Muitos falaram até que o Flamengo deveria ir atrás de um volante ali e tudo mais. Porém, eu acho que o Felipe Luiz vai tentar armar um esquema e não contratar um volante, sabe? Vai tentar utilizar ali o Everton Araújo e também o Alan, dois jogadores com menos técnica. É inegável, é gritante a diferença quando sai o Pulgar e entra, por exemplo, o Alan. Ou principalmente o Everton Araújo, que é bom na marcação, mas assim, peca muito no passe, não tem qualidade. A qualidade é baixíssima, para não dizer zero, né? É muito baixa realmente em relação o acerto dele, um passe mais longo, sabe? Uma invertida de jogo, ele não faz isso. Rouba a bola, toca pro lado. Essa é a função do Everton Araújo. Infelizmente não é aquele jogador que se esperava dele, né? Um cara com aquela intensidade, com aquela qualidade de passe que o futebol de hoje em dia ele pede, né, aos seus atletas, em especial. Alguns jogadores têm essa qualidade, infelizmente a grande maioria tem muitas dificuldades. Eu quero saber o que vocês pensam, né? Em especial também ali a chegada do Carrascal, né? O Flamengo acabou fechando a contratação, vai anunciar oficialmente, então chega para ser esse substituto ali imediato do Arrascaeta e quem sabe até atuar pelas pontas, já que é um jogador muito versátil. Isso que vocês pensam, daqui a pouco voltaremos com muito mais notícias. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!